Aos 25 anos, Thiago Djaló quebra o silêncio de uma forma que poucos esperavam. Num momento em que muitos o viam apenas como um talento promissor a lutar por estabilidade, o seu nome passou a circular nos bastidores com um peso diferente. Lesões graves, promessas interrompidas e decisões que mudaram o rumo da carreira começaram a desenhar uma narrativa muito mais sombria do que aquela mostrada nos relvados. Mas o que realmente aconteceu longe das câmaras? Por que é que, tão cedo, Djaló se tornou um símbolo de tensão, frustração e conflito interno? Pessoas próximas falam de pressões invisíveis, de conversas duras nos corredores dos clubes e de escolhas feitas sob medo de desaparecer do futebol de topo. O que parecia apenas uma fase difícil esconde algo mais profundo, algo que nunca foi contado por inteiro. E é precisamente aqui que a história ganha outra dimensão. E com isso, entramos no coração desta narrativa. 5 capítulos, 5 momentos decisivos que revelam as glórias e as sombras de Thiago Djaló. Começamos agora pelo número 5. Número 5. Lilioski. A promessa que se transformou em pressão. Quando Thiago Djaló chegou ao Lilioski, muitos viram ali o passo natural para a consolidação definitiva. O clube francês tinha acabado de provar que sabia lapidar defesas jovens, transformar talento bruto em jogadores de topo e resistir à pressão das grandes ligas. Nos primeiros meses, tudo parecia encaixar. Confiança do treinador, minutos em campo, elogios discretos da imprensa local. Por fora, a história era positiva. Por dentro, começava outra realidade. Insiders do balneário contam que, rapidamente, o ambiente mudou. O nível de exigência era brutal. Cada erro era amplificado, cada falha defensiva discutida em reuniões longas e silenciosas. Djaló, ainda a tentar afirmar-se, sentia que qualquer deslize podia custar semanas fora da equipa. Não era apenas competir com adversários, era sobreviver internamente. A situação agravou-se quando surgiram as lesões. Primeiro pequenas, depois mais sérias. Segundo pessoas próximas, o jogador passou a sentir que já não era visto como um investimento, mas como um risco. As conversas com a equipa técnica tornaram-se frias. O discurso deixou de ser sobre evolução e passou a ser sobre paciência. Uma palavra que no futebol profissional muitas vezes significa esquecimento. Há um episódio que marcou este período. Após um jogo em que regressou de lesão e cometeu um erro decisivo, testemunhas relatam um silêncio pesado no balneário. Nenhuma palavra de apoio, apenas olhares. Naquele momento, Djaló percebeu que já não estava protegido pelo projeto, mas exposto a ele. As consequências não foram apenas desportivas. A confiança começou a ruir. Treinos feitos com medo, decisões hesitantes em campo, noites longas a questionar se aquele passo tinha sido dado cedo demais. O Lille, que deveria ser a plataforma de crescimento, transformou-se no primeiro grande teste psicológico da sua carreira. Este foi o início da sombra. Não a mais barulhenta, mas talvez a mais perigosa. A dúvida silenciosa, que se instala quando o talento já não basta. E este era apenas o começo. Número 4. Juventus. O sonho grande demais para um corpo frágil. A transferência para a Juventus FC deveria ser um momento de redenção. Um gigante europeu, um escudo pesado de história e a oportunidade de recomeçar longe das dúvidas que o perseguiam em França. Para Thiago Djaló, era mais do que um contrato. Era a prova de que ainda acreditavam nele. Ou pelo menos, assim parecia. Nos bastidores, a realidade era mais dura. Djaló chegou a Turim lesionado. Algo que oficialmente foi tratado como gestão física, mas que internamente levantou sobrancelhas. Segundo fontes próximas ao clube, houve desconforto desde o primeiro dia. A Juventus não esperava um jogador indisponível. Esperava impacto imediato. E no futebol italiano, a paciência é curta, especialmente para quem ainda não construiu nome. Enquanto se recuperava, Djaló assistia aos jogos da bancada. Treinos separados, horários diferentes, poucas conversas.
Insiders relatam que o seu nome raramente surgia nas reuniões técnicas, não por falta de talento, mas por incerteza. Ninguém queria apostar num corpo que podia voltar a quebrar. Há um momento simbólico que resume este período. Durante um treino fechado, depois de finalmente regressar ao relvado, Djaló sentiu uma nova dor. Não foi grave, mas bastou. A expressão dos membros da equipa técnica mudou. Não houve gritos, apenas aquele olhar que diz tudo. Outra vez. A pressão tornou-se mental. O jogador começou a sentir que precisava provar tudo em poucos minutos, em poucos toques, em cada ação. Qualquer erro podia confirmar o rótulo que começava a colar-se à sua imagem. Talento promissor, mas fisicamente inseguro. As consequências foram profundas. A Juventus deixou de ser um sonho e passou a ser um espelho cruel. Um lugar onde Djaló percebeu que, no topo do futebol europeu, não basta chegar. É preciso estar pronto, sempre, sem exceções. E enquanto o mundo via apenas mais um reforço discreto, Thiago Djaló travava uma batalha silenciosa contra o tempo, o corpo e a desconfiança. A seguir, entramos numa dimensão ainda mais delicada. Uma sombra que não vem dos clubes, mas do próprio país. Número 3. Seleção de Portugal. O silêncio que dói mais do que a crítica. Vestir a camisola da Portugal National Football Team é para muitos jogadores o auge absoluto. Para Thiago Djaló, tornou-se uma das ausências mais pesadas da sua carreira. Enquanto o seu nome surgia ocasionalmente em listas alargadas e conversas de bastidores, a chamada definitiva nunca chegava. E o silêncio, com o tempo, começou a pesar mais do que qualquer crítica pública. Fontes próximas do jogador revelam que Djaló acompanhava cada convocatória com atenção quase obsessiva. Não por vaidade, mas por necessidade. Ele precisava sentir que ainda fazia parte do radar. No entanto, lesões recorrentes e a falta de continuidade nos clubes criaram uma imagem difícil de quebrar. Nos corredores da federação, segundo relatos, o discurso era sempre o mesmo. Talento interessante, mas falta estabilidade. Há um episódio pouco conhecido que marcou profundamente este afastamento. Após uma boa sequência de jogos antes de uma nova lesão, Djaló recebeu sinais informais de que poderia ser observado mais de perto. O convite nunca se materializou. Pouco depois, veio mais uma paragem física. Para quem estava à margem, foi apenas azar. Para ele, foi a confirmação de um padrão cruel. Insiders da seleção admitem que, em Portugal, a concorrência no setor defensivo é implacável. Não há espaço para dúvidas físicas. Um jogador pode perder meses, às vezes anos, apenas por não estar disponível no momento certo. E Djaló parecia estar sempre fora de tempo. Não por falta de qualidade, mas por circunstâncias que escapavam ao seu controlo. As consequências foram emocionais. Pessoas próximas falam de frustração acumulada, de conversas privadas, onde o jogador questionava se ainda fazia sentido sonhar com a seleção. O silêncio institucional foi interpretado como distância, quase como um abandono. Este não foi um conflito aberto, não houve escândalo, nem declarações duras. Mas, talvez por isso, tenha sido mais doloroso, porque nada fere mais um jogador do que sentir que o seu próprio país já não espera por ele. E à medida que esta sombra crescia, outra ainda mais íntima começava a formar-se. Uma batalha que não envolvia clubes nem seleções, mas o espelho. Número 2. FC Porto. A casa que podia salvar, ou expor tudo. O regresso a Portugal, através do FC Porto, foi visto por muitos como a última grande oportunidade de Thiago Djaló se reencontrar consigo mesmo. Um clube exigente, sim, mas também um palco onde histórias de redenção já tinham acontecido antes. Para Djaló, era mais do que um empréstimo. Era a chance de provar, finalmente, que ainda podia ser confiável. Nos bastidores, porém, a pressão era sufocante. No FC Porto, não existe meio termo. Ou se responde de imediato, ou o ambiente fecha-se rapidamente.
Insiders do clube contam que, desde os primeiros treinos, Djaló sentiu o peso das expectativas. Cada ação era observada, cada contacto físico analisado. Não apenas pela equipa técnica, mas por um balneário habituado a vencer e pouco tolerante a fragilidades. Houve um episódio decisivo. Num jogo em que voltou a sentir desconforto físico, mesmo sem gravidade clínica, a reação foi reveladora. O discurso interno mudou. Surgiram dúvidas, cochichos, aquela sensação de que a paciência estava a acabar antes mesmo de começar. Para um jogador que já carregava o rótulo de frágil, bastou pouco para reacender todas as desconfianças. As consequências foram imediatas. Menos minutos, mais cautela. Menos margem para errar. Segundo pessoas próximas, Djaló começou a jogar travado, com medo de ir ao limite. E no FC Porto, jogar com medo é quase uma sentença. A confiança, que deveria ser reconstruída, voltou a ficar em suspenso. Este período foi particularmente cruel, porque o cenário parecia ideal. Estava em casa, perto da família, num clube que conhece o futebol português como poucos. Ainda assim, a sombra voltou a crescer. Não por falta de vontade, mas porque o passado insistia em reaparecer a cada pequeno sinal físico. E assim, tudo conduziu ao ponto mais delicado desta história. Um confronto silencioso, não com clubes ou treinadores, mas com a própria identidade. Chegamos agora ao momento mais íntimo e decisivo. Número 1. O próprio corpo. O inimigo que nunca se vê. No topo desta lista, não há um treinador, um clube ou uma instituição. Há algo muito mais difícil de enfrentar. O próprio corpo. Para Thiago Djaló, esta tornou-se a luta central da sua carreira. Uma batalha diária, silenciosa, que raramente aparece nos resumos de jogo, mas que define destinos. Insiders próximos ao jogador relatam que, a certa altura, Djaló deixou de temer os adversários e passou a temer a si mesmo. Cada sprint, cada disputa aérea, cada mudança brusca de direção vinha acompanhada de um pensamento inevitável. E se voltar a sentir algo? Não era medo físico, era medo psicológico, acumulado após anos de lesões e regressos interrompidos. Há um detalhe revelador. Durante períodos de recuperação, Djaló mantinha rotinas obsessivas. Fisioterapia prolongada, trabalho individual extra, acompanhamento constante. Mesmo assim, a sensação de insegurança nunca desaparecia por completo. Segundo pessoas do seu círculo, ele sentia que precisava provar 100 vezes mais do que outros para ganhar metade da confiança. Este conflito interno teve consequências profundas. Em campo, surgia a hesitação. Fora dele, a frustração. O jogador que em jovem jogava com naturalidade passou a analisar cada gesto. O futebol deixou de ser instinto e tornou-se cálculo. E quando isso acontece, algo se perde. O mais cruel é que não havia um culpado externo. Não havia contra quem apontar o dedo. Apenas a consciência de que o talento existia, mas o corpo nem sempre acompanhava. Este inimigo invisível corroeu a relação de Djaló com o próprio sonho, e foi aqui que a história atingiu o seu ponto mais tenso. Porque quando o maior adversário está dentro, não há substituição possível. Agora, resta saber: como termina esta luta? Quando todos apontavam apenas para o físico, a verdade era outra. Insiders revelam que o maior bloqueio de Thiago Djaló já não estava no corpo, mas na mente. Anos a ouvir dúvidas, a ser visto como frágil, criaram uma prisão invisível. Mesmo quando estava apto, carregava o medo de confirmar esse rótulo. O twist é simples e cruel. Em certos momentos, Djaló podia jogar, mas, psicologicamente, já estava exausto. Não lutava só para ganhar minutos, lutava para escapar a uma narrativa que outros tinham criado. E no futebol de alto nível, essa batalha interna é muitas vezes a mais difícil de vencer. A história de Thiago Djaló não é apenas sobre lesões ou escolhas erradas.
É sobre como o futebol pode esmagar talentos antes mesmo de eles atingirem o auge. Hoje, Djaló continua a lutar por estabilidade, tentando reconstruir confiança passo a passo. O seu percurso lembra-nos de uma verdade desconfortável. O futebol cria heróis rapidamente, mas também descarta quem não corresponde ao tempo certo. Porque por trás de cada carreira interrompida, há sempre mais do que o público vê. E muitas vezes, as maiores sombras não vêm de fora, mas de dentro.